Para onde foram os inimigos? Alguém viu? Alguém viu? Você quer saber por que eu tô com esse chapéu e por que eu tô falando essas coisas estranhas, né? Porque hoje a aula é sobre o sistema imunológico. Vem comigo, eles foram por ali. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o sistema imunológico, sobre o sistema que é responsável por defender o nosso corpo contra qualquer ser, qualquer organismo, qualquer patógeno estranho que acabe entrando no nosso sistema. Pode ser um patógeno ou um micro-organismo, pode ser um antígeno qualquer, como, por exemplo, grãos de pólen. Eu sei que muitos de vocês têm alergias e a gente vai falar um pouquinho também sobre alergias hoje numa próxima aula, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar organizar tudo aquilo que a gente já sabe sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico ele é composto basicamente por um grupo grande de células que no seu total são chamadas de leucócitos. Eu sei que você já escutou falar nesse nome, mas mais provavelmente você tem na sua cabeça o nome glóbulos brancos. Bom, glóbulos brancos ou leucócitos são a mesmíssima coisa. Os leucócitos eles têm uma origem interessante. Essa origem é na medula óssea de ossos longos. Então eu estou falando aqui, por exemplo, de ossos longos tal como o fêmur. Então os ossos longos têm no seu interior a capacidade de produzir uma série de células do sistema circulatório. Ou melhor, uma série de células de um tecido chamado hematopoético, certo? Então, o tecido hematopoético, uma parte dele é responsável por defesa. E as células de defesa, elas têm origem ali, mas elas podem ocupar espaços diferentes. Algumas células, elas saem desse sistema hematopoético e vão se localizar no tecido. Outras células vão ficar localizadas exatamente no meu sistema circulatório, passando por todo o sistema circulatório, esperando o momento de te defender e o momento de serem recrutadas. De uma forma geral, vamos tentar resumir as principais células que aqui nós vamos discutir. Bom, as células que vão estar diretamente no tecido são, a princípio, 3 células. Eu vou ter 2 células com função fagocítica. O que é uma função fagocítica? É uma função que é relacionada a um ato chamado de fagocitose. A fagocitose acontece quando uma célula que tem maleabilidade na sua membrana plasmática, ela consegue encontrar o micro-organismo e abocanhá-lo, entre aspas, porque as células não têm boca. Então ele vai tentar englobar esse micro-organismo, essa bactéria. E ao tentar englobar essa bactéria, ele lança para o interior dela e através do funcionamento dos seus lisossomos, ele consegue digerir e destruir essas bactérias. São 2 células que fazem isso. A primeira é o nosso macrófago. Os macrófagos conseguem fagocitar bactérias que entraram por algum motivo no meu tecido. E a segunda célula capaz de fazer isso é a célula conhecida como célula dendrítica. Tá vendo como é que ela é extremamente recortada? Ela lembra muito os dendritos de um neurônio. Por isso, célula dendrítica. Parecem dedos, na verdade, que se emanam dessa membrana plasmática. Então, são 2 células com a capacidade fagocítica. Eu tenho aqui o meu macrófago e eu tenho aqui as minhas células dendríticas, ok? De outro lado, ainda no meu tecido eu tenho uma célula de defesa que ela não vai fagocitar nada, mas ela vai trabalhar para auxiliar no processo de defesa. Eu estou falando dos meus mastócitos. Os mastócitos, então, eles vão produzir substâncias, que a gente vai ver mais à frente, que vão facilitar a resposta inflamatória. De outro lado, eu tenho células que são específicas dessas células que a gente está conversando aqui, que são específicas do meu sistema circulatório. Por exemplo, eu tenho aqui neutrófilos que vão estar circulando pelos meus vasos sanguíneos e, num momento especial, vão conseguir atravessar esse vaso e auxiliar na defesa do tecido contra os patógenos. Eu tenho neutrófilos, eu tenho basófilos, eu tenho eosinófilos, que são células granulares. Essas células granulares são responsáveis por produzir uma série de substâncias que vão nos ajudar no processo de defesa, certo?
Além dessas células, existem outras de origem linfóide que são muito importantes. Essas células de origem linfóide, elas vão auxiliar no processo de também combate do nosso sistema imunológico ao micro-organismo invasor. E aqui eu tenho algumas importantes para elencar para vocês. Então tome nota aí, pegue seu caderno para não perder nenhuma delas. Bom, preste atenção, os linfócitos T, eles são produzidos também na medula óssea, eles são lançados no sangue, mas eles primariamente precisam passar por um órgão maturador de linfócitos, um órgão que vai, na verdade, terminar o processo de construção desses linfócitos, digamos assim. Esse órgão chama-se timo. Timo é um pequeno órgão que fica entre os pulmões e na frente do coração. Antigamente os anatomistas achavam que a alma se escondia ali de tão importante que ele é. Mas o que a gente sabe hoje é que ele é responsável por ativar os nossos linfócitos, promovendo assim uma defesa muito mais eficiente. Nele eu posso ter os linfócitos T CD4 e os linfócitos T CD8, cada um com a sua função específica, ok? Trabalhando em conjunto com o linfócito T, eu tenho o linfócito B, a grande célula que vai, ao ser estimulada, produzir anticorpos, aquelas proteínas capazes de imobilizar e inativar micro-organismos invasores. Bom, junto com o linfócito B, linfócito TCD4, linfócito TCD8, eu tenho as células que são conhecidas como NK. NK vem do inglês Natural Killer, que vem do inglês que, traduzindo rapidamente, são as células matadoras, são aquelas células que conseguem matar as suas presas, matar os micro-organismos que acabaram de entrar no nosso organismo. Então perceba que eu tenho aqui um exército trabalhando para fazer com que o seu corpo continue sadio, que continue são. Então, linfócito TCD4, linfócito TCD8, esses dois maturados no timo. Eu tenho o linfócito B, produtor de anticorpo. Eu tenho as natural killer, eu tenho aquelas células capazes de destruir basicamente o meu oponente. E ainda também sendo produzido nesse sistema aquela célula que nós conversamos há alguns segundos atrás, que são as células dendríticas. E agora eu tenho todas as células que são responsáveis e que vão me ajudar no combate a qualquer ser invasor. Se vocês entenderam até aqui, então vale a pena a gente tentar entender, tentar perceber a ação dessas células no processo de defesa. Imaginem que um patógeno, que um antígeno acabou de entrar no seu organismo. Então esse patógeno barra antígeno, vamos pensar numa bactéria, que acabou de entrar no seu organismo, ela precisa ser reconhecida. Para ser reconhecida, ela precisa que uma célula de defesa do meu organismo a veja. Nem todos os leucócitos são capazes de enxergar células estranhas. A gente chama isso de não-self. Células estranhas ao nosso organismo. Mas tem uma célula que tem essa função. A função de perceber o que é próprio e o que não é próprio do meu organismo. Então ela vai vasculhando todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. E sempre que ela percebe uma coisa que não é nossa, uma coisa que é estranha para ela, ela vai lá e marca para que as outras células possam passar então a enxergar esse micro-organismo invasor. De quem que eu estou falando? Eu estou falando da célula que é conhecida como a sentinela do sistema imunológico. Eu estou falando do linfócito T CD4. O linfócito T CD4 é tão importante que sem essa célula nós acabamos perdendo toda a função básica de defesa do nosso organismo. E existe uma doença que é importante que você conheça, que justamente vai fazer com que essa nossa sentinela fique cega para micro-organismos invasores. De que doença eu estou falando? Sim, eu estou falando da doença AIDS, causada pelo vírus HIV. O HIV ele se aloja nas células linfócito TCD4 e acabam fazendo com que essa célula deixe de funcionar corretamente. Então, aos poucos, as pessoas vão sofrendo, as pessoas infectadas por esse vírus vão sofrendo de doenças oportunistas. É por isso que nós dizemos que ninguém morre de AIDS, as pessoas morrem das doenças que se estabelecem
por conta desse enfraquecimento do sistema imunológico. Perfeito? Então, o linfócito TCD4 ele é o primeiro a reconhecer nessa nossa história micro-organismos invasores e ele passa a ativar vários e vários linfócitos. Então ele vai ativar o linfócito TCD8. O linfócito TCD8 vai em direção a esse patógeno e vai lutar contra ele e vai tentar destruí-lo. Ao mesmo tempo que o linfócito TCD8 ele é ativado, o linfócito B também será. O linfócito B vai fazer o quê? O linfócito B ele vai se transformar em uma célula chamada plasmócito e esses plasmócitos vão começar a atirar para todos os lados uma proteína que auxilia também na destruição desse micro-organismo. Que proteína é essa? Essa você conhece com certeza de nome, chamada de anticorpo. Então os anticorpos começam a ser produzidos e preste atenção que os anticorpos são extremamente específicos. Cada anticorpo é produzido diretamente para um tipo de micro-organismo invasor, para um tipo de antígeno, tá certo? Então cada anticorpo precisa ser trabalhado para isso. Então demora-se um tempo que pode ser um pouco maior ou um pouco menor, para que esse plasmócito consiga produzir um anticorpo perfeito, um anticorpo que se encaixe naquele micro-organismo e que desative ele como um todo. Então percebe que a gente está fazendo uma guerra. Alguns são franco-atiradores e ficam lançando os anticorpos, no caso dos plasmócitos. Outros são a linha de frente, vão direto tentar destruir esse micro-organismo como o linfócito TCD8. Bom, lembra das células NK? As células NK também serão ativadas para que esse micro-organismo seja destruído. Então elas vão direto para cima do micro-organismo e vão tentar, por mecanismos químicos, destruir membrana, destruir o próprio vírus e assim por diante. Então compreenda que nesse momento em que o micro-organismo acaba de entrar no meu corpo, eu começo uma guerra para tentar destruir. De um lado, plasmócitos atirando os seus anticorpos. De outro lado, células NK, linfócitos TCD8 e todos ativados pela célula sentinela. Essa célula aqui chamada de linfócito TCD4. Tá tudo dando certo, estamos conseguindo vencer. Aquele micro-organismo começa a desaparecer, começa a ser destruído. Lembra lá da aula de vacina? Se você não lembra, acessa aqui em cima, por favor. Eu vou deixar um card para você. Então, aquela célula linfócito B se transforma em célula de memória. Ok? E aí tem toda a história da imunização com relação às vacinas. Bom, e caso você arrebente a barreira da sua pele? Por exemplo, você está correndo para assistir sua aula, correndo para chegar na sua escola e pisa em um prego. Bom, no momento que você pisa num prego, pisa numa taxinha, uma farpa atravessa a sua pele, você acabou de perder uma barreira inespecífica, que é a própria pele, capaz de barrar micro-organismos. Naquele momento em que a pele perde as células da pele perdem o seu contato, bactérias podem entrar no seu tecido e podem chegar aos microvasos que alimentam o seu tecido epitelial. Então preste atenção que nesse exato momento, por exemplo, como o exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, que um prego atravessa a sua pele, essas bactérias vão entrar no tecido conjuntivo e vão promover uma série de mudanças. No momento em que elas entram no tecido conjuntivo, você tem a ativação de uma célula chamada de mastócito, uma célula granulosa, uma célula polimorfonucleada, certo? Porque ela faz parte do grupo das células que tem vários tipos diferentes de núcleos, ou várias formas diferentes de núcleo, como outras tais como basófilos e eosinófilos. Os mastócitos que estão no tecido vão produzir uma substância inflamatória, chamada de histamina. Bom, a histamina ela é responsável por promover os primeiros sinais inflamatórios. E quais são esses sinais inflamatórios? Você sabe, você já teve uma farpa na sua mão, você já se feriu. Os primeiros sinais inflamatórios são calor, rubor, edema e dor.
São os 4 cavaleiros do Apocalipse, quando a gente se fere e inicia o processo de inflamação. Então, todos esses sintomas têm relação para tentar debelar essa infecção que se estabelece no momento em que a sua pele é rompida. Então, nesse momento que a pele é rompida, bactérias chegam, mastócitos são ativados. Mastócitos ativados vão produzir, então, histamina. A histamina vai promover o alargamento, na verdade, vai promover um maior fluxo de sangue no interior dos vasos mais próximos. As células começam a se afastar. E aí você tem o extravasamento de líquido desses vasos para o espaço do tecido conjuntivo. Então perceba, no momento em que eu tenho maior fluxo sanguíneo, o rubor se estabelece. Quando eu tenho o afastamento dessas células que formam a parede dos meus vasos sanguíneos, as células endoteliais, você tem o extravasamento de líquido, que gera um edema. Esse edema vai promover, então, vai ser o resultado do extravasamento de líquidos e de um evento muito importante para a defesa do nosso organismo. Células de defesa precisam migrar dos vasos para essa região colonizada por bactérias. Que célula é essa? Essa célula é um neutrófilo. Os neutrófilos estão nos vasos sanguíneos. E no momento em que eles são convocados, eles tendem a atravessar o vaso sanguíneo para auxiliar células que já estão no tecido conjuntivo lutando, combatendo contra esse micro-organismo, que são os macrófagos e as células dendríticas. Então vamos organizar a nossa fala. No momento em que a bactéria entra através da pele, macrófagos e dendritos vão tentar destruir a bactéria. Mastócitos vão promover a produção de histamina e levar aos sinais de inflamação. Esses sinais de inflamação vão convocar neutrófilos para que eles saiam dos vasos e auxiliem no processo de fagocitose, de englobamento das células invasoras. Bom, nesse grande fluxo de células de defesa que vão para o tecido conjuntivo auxiliar no processo de defesa, o que eu posso dizer para vocês é que os neutrófilos vão de forma kamikaze. Como assim de forma kamikaze? Eles não retornam mais. Quando eles atravessam a membrana, quando eles atravessam a parede dos vasos sanguíneos, quando eles atravessam essa parede, eles chegam ao tecido conjuntivo e vão fagocitar tantas e tantas bactérias que eles vão acabar morrendo nessa história. Bom, não é à toa que quando a gente tem um processo inflamatório que progride durante um tempo, você percebe uma secreção esbranquiçada sendo produzida. A gente chama isso de pus. Pus nada mais é do que um conjunto de células fagocíticas, um conjunto de células que promoveram o englobamento dessas bactérias, desses micro-organismos que acabaram de entrar e acabaram morrendo ali, certo? Bom, foca aqui nessa parte da nossa figura. Você percebe que o macrófago está englobando bactérias e de um outro lado eu tenho neutrófilos deixando os vasos sanguíneos? No momento em que ele deixa os vasos sanguíneos, esse processo de deixar os vasos sanguíneos tem um nome especial. O nome desse processo é chamado de diapedese. Então anota aí, porque esse é um processo muito importante. Diapedese acontece quando, estimulado por histamina, os neutrófilos que estão nos vasos sanguíneos deixam esses vasos atravessando entre as células endoteliais, promovendo então um auxílio no processo de defesa contra essas bactérias que acabaram de chegar no tecido conjuntivo por conta do ferimento do tecido epitelial. Então, outras células que também vão funcionar nesse processo de defesa, quando micro-organismos entram atravessam a barreira do tecido epitelial, ficam dentro dos vasos sanguíneos e pertencem ao grupo das células conhecidas como polimorfonucleadas, também conhecidas como granulócitos. Bom, são elas, por exemplo, que vão auxiliar no processo de inflamação.
auxiliar o mastócito na produção de uma substância que a gente já falou aqui, que é a histamina. Bom, o mastócito ele se encontra lá no tecido conjuntivo, produzindo histamina e levando ao processo inflamatório, que a gente já conversou. Nos vasos sanguíneos, por exemplo, eu posso encontrar o basófilo, que com a mesma função e quando ativado por sinais externos ao vaso sanguíneo, produzidos por todas aquelas células que estão em um momento de grande profusão de fagocitose, grande profusão de destruição desses micro-organismos invasores, elas começam a produzir também histamina, levando a um aumento da minha resposta inflamatória. Já os eosinófilos têm uma relação mais direta com infecções, por exemplo, parasitárias. É uma infecção por conta de eumintos, por conta de vermes. Então, quando eu tenho uma modificação para cima nessa célula, nesse tipo de célula, significa dizer que eu estou com uma infecção, ou melhor, eu estou com uma colonização por conta desses vermes no meu organismo. Então, ele tem uma relação maior quando eu falo de uma colonização por eumintos. Aí eu não posso esquecer também que os eosinófilos têm uma relação direta com o processo alérgico. Mas o processo alérgico nós vamos falar em um outro momento. Então, pessoal, só para organizar o nosso estudo, eu fiz essa imagem para vocês para dividir a nossa imunidade em dois tipos de imunidade. Uma que nós conhecemos como imunidade inespecífica e uma que nós conhecemos como imunidade específica. Então vamos para o lado da inespecífica. A inespecífica ela age sempre igual, dando o seu máximo, não importa qual micro-organismo seja, que tipo de bactéria seja, que tipo de vírus seja, ela sempre vai atacar dessa forma. Então ela é chamada de imunidade inespecífica natural. Quem são ou inata, né? Quem são as células que vão estar relacionadas a uma resposta imunológica inespecífica, inata? São os neutrófilos, são os macrófagos, são os monócitos, são as células que a princípio vão atacar fagocitando esse micro-organismo. São as células NK, as células dendríticas, é a pele, é o muco que eu produzo no meu nariz, é o próprio espirro. Não me importa qual tipo de micro-organismo, eu sempre vou desenvolver o mesmo tipo de resposta, a mesma forma, intensidade de resposta. Quando eu olho para o outro lado, eu vejo uma resposta específica. E essa resposta específica é muito importante porque ela é adaptativa. Eu não começo com ela, eu vou adquirindo ela à medida em que eu vou sendo sensibilizado pelos micro-organismos. Então eu tenho o linfócito T e o linfócito B, que vão ter comportamentos diferentes na presença de micro-organismos diferentes. O grande exemplo é o linfócito B, produzindo o plasmócito, que vai levar à produção de uma resposta humoral, que é, em última análise, uma resposta de produção de anticorpos específicos. Muito bem, senhores e senhoritas, chegamos ao final dessa guerra. Essa guerra que me fez suar, relembrando com vocês esse número gigantesco de células que vão trabalhar dia e noite para que o nosso corpo não seja invadido por micro-organismos quaisquer, bactérias, vírus, fungos, eumintos. Eles vão tentar a todo momento nos defender. Então vale a pena tomar nota, vale a pena voltar ao seu caderno, criar esquemas para que você consiga entender cada vez mais o funcionamento de um sistema tão importante para a nossa vida aqui. Ok? Então, continue assistindo nossas aulas, visite as aulas sobre vacina, visite as aulas sobre o acesso alérgico, como o sistema imunológico tem uma relação com ele. Siga estudando, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.